eu sou a Vanessa Dias e esse é o Dias a Dias. O vídeo de hoje é sobre bullying, um assunto complicado que envolve muitas coisas. Porque hoje em dia eu vejo uma geração de pessoas que estão mais com a mente aberta, que estão pelo menos pensando sobre o assunto. Não que é mil maravilhas, que todo mundo vai tratar todo mundo igual, igualdade, justiça pra todo mundo. Não, isso nunca vai existir. Assim, eu acho que nunca vai existir. Mas pelo menos as pessoas estão pensando, estão discutindo sobre o assunto, estão falando sobre, estão informando sobre. Porque a informação já é importante. A partir da informação, tomar um posicionamento te lutar contra. Porque não basta você apenas não cometer bullying com o próximo, basta você combater isso também, sabe? Porque como a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, que nós façamos o bem, que nós possamos entender a diferença das pessoas, porque o ser humano, ele é uma pessoa que tem o ser humano é alguém que tem aversão a mudanças, aversão ao diferente, aversão àquilo que não é igual àquilo que ele acha que é, aquilo que ele está acostumado. Então, se algo é diferente, se algo se apresenta diferente, ele tem aversão àquilo, ele tem meio que medo. E para combater o medo, ele usa do preconceito. Ao invés de querer se igualar, ele usa do preconceito. E aquilo fica como um tabu. Ele usa do estereótipo para criar um tabu. E assim, o bullying ele envolve muita coisa. Ele envolve a violência, ele envolve a exclusão, ele envolve muita coisa ruim que atrapalha a respeito de raça, cor, nacionalidade, estereótipos mesmo físicos, crenças e tudo mais. Então, tudo isso é questão de bullying. O bullying ele pode acontecer de várias maneiras, de várias formas. Não é somente o que a gente está acostumado a ver na TV, a ver na internet, não. Ele tem muitas ramificações, infelizmente. Várias pessoas me mandaram histórias, eu vou contar algumas pra vocês. Uma certa menina me disse que ela sempre foi gordinha. Ela morava com o irmão, os pais foram morar fora, ela ficou na casa de tias, dos avós, e ela foi crescendo com aquilo. Todo mundo desprezando ela por ela ser gordinha, ela ficava excluída, e aquilo causou muito mal pra ela, e até hoje ela se sente dessa forma, ela se sente inferior às outras pessoas. Uma outra menina também veio me falar a mesma coisa, que ela tinha poucos amigos porque ela era gordinha e as pessoas a desprezavam, por aquele motivo. Existe também um cara, ele veio conversar comigo, ele falou pra mim que esse menino, ele foi morar na fronteira do Brasil e lá tinha bastante índios. Então, ele sofreu preconceito porque ele era diferente. Então, e ele era ruim em esportes também, e os índios batiam nele e exerciam da violência para com ele. Também teve a história de uma menina que veio falar pra mim que ela era de pequena estatura e todo mundo começava a apelidar ela por causa daquilo e ela se sentia muito mal. Uma outra pessoa veio falar que entre igrejas, que ela mudou de uma denominação para outra e por isso ela sofria muito preconceito dentro da igreja. Enfim, essas histórias são bem resumidas, mas eu recebi esse número grande de pessoas vindo me contar suas histórias. Pô, essas pessoas, elas parece que começou desde cedo aquilo na vida delas. Elas receberam essas críticas, elas sendo excluídas, muitas vezes apanhando por ser diferente. E aquilo causou um trauma na vida delas, elas ficaram marcadas por aquilo. Então começa desde muito cedo, desde dentro de casa. Porque hoje eu vejo, como eu disse, eu vejo uma geração que está antenada a tudo que está acontecendo, mas também eu vejo pessoas que riem de brincadeiras, que riem quando uma pessoa está zoando da outra, assim, de uma forma exorbitante. Porque existe muita diferença entre o bullying e uma brincadeira, vamos dizer assim, que, pô, brincadeira, tudo tem um limite, sabe? A gente tem que saber o limite das coisas. E o limite da zoeira, o limite do humor, não é respeito a isso, mas o limite do senso, sabe? Porque não tem como a gente colocar um limite pro humor, um limite pra comédia, um limite pra graça, um limite pra zoeira, não. Existe o limite da vergonha na cara e do senso, sabe? O senso que a gente tem que ter, a sensibilidade, sabe, que a gente tem que ter. E isso a gente aprende dentro de casa, a gente vem desde cedo. Porque eu vejo pais e mães, às vezes, rindo de uma brincadeira ofensiva que uma criança faz com outra. E daqui saiu de casa, vai pra escola, da escola vai pros outros lugares, aquilo cresce. Então nós temos que ensinar que todos são diferentes. Independente do que você acredita, do que você acha, você tem que respeitar. Porque a nossa liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Parece meio clichê falar isso, mas as pessoas não sabem respeitar isso. Elas vão além da liberdade do outro, elas ofendem, elas atingem as outras pessoas. E existe uma pessoa ali, entendeu? Então, era isso que eu queria falar. O respeito, o ensino, sabe? Se você não comete bullying, se você respeita a outra pessoa, incentive as outras pessoas também a fazerem isso, a ter respeito. Não quer dizer, eu não tô falando sobre o que eu disse, brincadeira, humor, comédia, é algo separado. Eu tô falando de ofensa. Eu tô falando da pessoa ofender. Eu tô falando da pessoa sentir preconceito, em diminuir a pessoa, em excluir a pessoa. É totalmente diferente do que as pessoas sentem humor, comédia e tudo mais. Eu estou falando de preconceito, de exclusão, de violência.
E isso causa muitos problemas. E essas histórias que eu disse, essas pessoas hoje superaram tudo isso que elas passaram. Elas superaram. Que isso seja uma motivação pra você, que passou por tudo isso também, ou passou por algo parecido, supere também. Que você possa superar isso e ser motivo de ensino, possa ser um exemplo para outras pessoas também. Quem tiver alguma história pra me contar de superação, se você já cometeu bullying com alguém, teve algum preconceito com alguém e se arrependeu, também venha falar comigo, que a gente possa conversar e a gente possa fazer mais vídeos sobre isso, sobre conscientização, sobre ter respeito, sobre saber o que é de verdade a ofensa, o que ofende, o que agride, tá bom? É isso.